Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 2 de Liar e o programa traz atualidades com Rony Gottschalk, mais homenagens ao mosaico na estação Mosaico 60 MHz, comemorações do Dia da Independência de Israel e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao programa há mais tempo no ar na televisão brasileira e a gente agradece vocês pelas centenas de mensagens que a gente vem recebendo aqui nas nossas redes sociais pelos 60 anos de história do Mosaico na TV. A gente já vai para os clássicos comentários da semana no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein. É com ele, Rony Gottschalk. Há poucos dias faleceu aos 99 anos o príncipe Philip, marido da rainha da Inglaterra Elizabeth II. O príncipe Philip nasceu na Grécia, descendente de nobres dinamarqueses e alemães, e foi educado na Inglaterra. Quando a Segunda Guerra começou, ao contrário de três de suas irmãs que se casaram com nobres alemães que viraram nazistas, ele fez parte do esforço aliado para derrotar o nazismo. Aliás, ele foi instrumental em transformar o príncipe Eduardo, herdeiro do trono, num pária da sociedade inglesa pelos seus flertes com o nazismo. Como histórico da Grã-Bretanha, a potência colonial do Oriente Médio, tinha sido muito desfavorável aos judeus, impedindo-os de voltar à Palestina e impondo uma partilha de territórios que deixava tudo para os árabes e nada para os judeus, as relações com Israel permaneceram frias por muitos anos. Mas já nos anos 60, o príncipe discursava e participava com frequência de eventos da comunidade e sempre defendeu Israel, o que lhe gerou muitas críticas. No melhor estilo príncipe Philip, ele simplesmente as ignorou. Em 94, ele visitou Israel pela primeira vez para participar da cerimônia em que sua mãe, a falecida princesa Alice, foi homenageada pelo Museu do Holocausto como uma justa entre as nações. Honraria dada a apenas 30 mil pessoas no mundo pelo seu heroísmo, pessoas que ajudaram a salvar judeus durante o Holocausto. O príncipe Philip plantou uma árvore e disse o seguinte: "O Holocausto é o capítulo mais horroroso de toda a história judaica e deverá ficar na memória das futuras gerações." É um gesto muito generoso que o Yad Vashem faz em lembrar de muitos daqueles como minha mãe participaram do seu sofrimento e angústia e de uma forma muito modesta tentaram aliviar o horror. Curiosidade: a mãe do príncipe Philip, a princesa Alice, chegou a ser questionada pela Gestapo, a polícia secreta do regime nazista. E como ela tinha um problema de surdez, passou todo o interrogatório fazendo de conta que não entendia as perguntas que lhe eram feitas. Foi só em 2018, quando a orientação do governo inglês mudou em relação a Israel, que o príncipe Philip, acompanhado do seu neto William, fizeram a primeira visita oficial da família real. E ele visitou novamente o túmulo de sua mãe, a princesa Alice, localizado perto da igreja russa ortodoxa de Santa Maria Madalena, no Monte das Oliveiras. Ele esteve presente em muitos eventos do Fundo Comunitário e de outras causas judaicas durante toda a sua vida, tanto assim que de Israel vieram mensagens de condolências e simpatias, tanto do primeiro-ministro Netanyahu, do presidente Rivlin, como dos diversos líderes da oposição. Como escreveu o primeiro-ministro Netanyahu, o príncipe Philip foi um exemplo de serviço à sua pátria, e sua ausência será sentida em Israel e em todo o mundo. Estamos em Yom HaZikaron, data que antecede o Yom Ha'atzmaut, Dia da Independência de Israel, e as homenagens se iniciam após o toque de uma sirene em memória aos soldados israelenses que morreram cumprindo suas funções e também vítimas de terrorismo. A gente relembra como foi essa homenagem no ano passado, ano de 2020,
Pode rodar. Chegou a hora do Mosaico Online de hoje. Ani Shusha, Hag Sameach, Israel. Parabéns pelos 72 anos de independência do Estado de Israel. De extensão territorial, ele não é muito grande, mas de história, de pessoas maravilhosas, de tecnologia, de cultura e tantas coisas incríveis. Isso falta um continente inteirinho para poder caber dentro. Um país que mostra seu avanço na tecnologia, que nos enche de orgulho com a medicina. Eu adoro ver como eles conseguem ser tão inteligentes, seja passando pelo deserto e vendo que tem plantação, seja passando por umas praias lindas, seja passando por um lugar onde tem a história viva ali para contar pra gente. Bom, pra mim Israel é como se fosse um portal. Toda vez que eu tô me aproximando de lá é como se eu mudasse de dimensão. Como se eu tivesse a oportunidade de conhecer coisas muito diferentes, culturas, pessoas, histórias. Que país maravilhoso, que bênção. Eu fui para Israel e me apaixonei. Fiquei completamente apaixonada pela cultura, pela comida, pela história, pela beleza, pelas pessoas, pela educação. Foi inesquecível para mim, principalmente Masada. Masada, nossa, aquela fortaleza, aquela dimensão, aquela grandiosidade. Aquilo não sai de mim, assim, dos meus pensamentos. Amei conhecer o Mar Morto, né? Você flutuar ali foi uma sensação, assim, incrível. Meu lugar preferido em Israel é o deserto do Negev. Não tem como chegar em Israel e não comer aquele shawarma e aquele falafel. Sem contar que eu gosto do Krav Maga, né? Daqui um dia eu vou ter umas aulas. Israel me inspira muito. Toda a sua história, a sua determinação, a sua garra. Mas aqui na Embaixada da Paz, a gente está sempre comentando sobre o grande exemplo de resiliência que o povo de Israel oferece ao planeta Terra. Essa nação tão abençoada por Deus e nós como cristãos amamos tanto. Não importa a religião que você tenha, a sua crença, não importa. Você chega num lugar, você sente que é um lugar mágico. Ninguém sai de Israel como entrou. A gente sai diferente e eu quero dizer que a gente sai muito melhor. Mazel Tov para vocês. Mazel Tov, Israel. 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 Pergunte ao Rabino, quadro que respondia a dúvidas do público, ficou muito conhecido e teve grande repercussão, principalmente pela figura lendária que apresentava o quadro, um rabino radicado no Brasil, com sotaque norte-americano. Então vamos ao quiz. Quem apresentou a primeira versão de Pergunte ao Rabino? Opção A, Caio Blinder. Opção B, Dan Stubach. Opção C, Caco Ciocler. Opção D, Henry Sobel. As 5 primeiras respostas corretas que aparecerem aqui no inbox do Instagram do Mosaico ganham o super livro Senhor Mosaico. A gente volta com a resposta certa no final do programa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Mosaico. Você de casa, não sai daí! Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente.
cuidar mais das pessoas, das suas escolhas, entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como especialista. Yom Ha'atzmaut tem início ao pôr do sol dessa quarta-feira e marca a independência de Israel. A proclamação do Estado de Israel por Davi Ben-Gurion a gente revê agora no Baú do Mosaico. Mais ou menos às 4 horas, Davi Ben-Gurion chegou. Sua vida inteira foi uma viagem em direção a este momento. E em virtude de nosso direito natural e histórico e da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, proclamamos a criação de um Estado judeu na terra de Israel, o Estado de Israel. Israel permanecerá aberto para a imigração judia de todos os países. Se baseará nos princípios da liberdade, justiça e paz, para a luz que emana dos profetas de Israel. Manterá uma completa igualdade de direitos sociais e políticos para todos os seus cidadãos, sem diferença de credo, raça e sexo. Ele garantirá a liberdade de culto, consciência, idioma, educação e cultura. Chamamos o povo judeu de toda a diáspora a congregar-se em torno da população do Estado e auxiliá-lo em suas tarefas de imigração e construção, em seu grande esforço para a materialização de suas aspirações milenares de redenção de Israel. Dois amigos de longa data prestaram suas homenagens ao programa que está fazendo aqui 60 anos de história. A gente vai para a estação Mosaico 60 MHz. Pode rodar. O que importa é que nós não deixemos de lembrar. Não são meras relíquias do passado. Com muita alegria eu parabenizo a Mosaico por 60 anos na TV. Trazendo qualidade, trazendo novidades, trazendo entretenimento de altíssimo padrão para toda a nossa comunidade. Com muita alegria, a gente chega a esse aniversário com alto índice de Ibope e muitas festividades e que dure mais muitos anos a Mosaico na TV. Parabéns! Um programa de duas faces, para a comunidade judaica, sempre trazendo informação, sempre trazendo os acontecimentos mais importantes e, por que não dizer, os desafios comunitários.
e porta de casa para fora, levando para a sociedade brasileira a realidade comunitária, a nossa mensagem de integração nesse grande Brasil. Nessas 6 décadas, o Mosaico se transformou em um porta-voz, não informal, mas real na nossa comunidade. Em nome da comunidade judaica paulista, recebam o meu afetuoso abraço. Com muito carinho, lembranças do querido Francisco Gottlieb, que está em nossa memória. Um abraço para todos, sigamos por mais 60 anos. Mais um rápido intervalo e nós voltamos já já. Você não nos visita muito, mas temos que estar sempre arrumados. E nós sabemos como é importante receber a todos com dignidade. Aqui na Hevra temos apenas uma missão: cuidar com todo carinho das memórias dos seus entes queridos. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Quando o assunto é celebração, não pode faltar nossas clássicas comidinhas. Nosso querido chefe Breno já está pronto com as receitas de Yom Ha'atzmaut e de Lag BaOmer, mais uma data que se aproxima no calendário judaico. É com você, chefe Breno. E hoje, da cozinha da Yid Shemame, é dia das historinhas culinárias de Yom Ha'atzmaut e Lag BaOmer. Os números falam que algo como 2/3 da população de Israel fazem o seu churrasquinho de fundo de quintal, ou no parque, ou em algum lugar aberto, para uma dessas 2 datas, ou para as 2 até. E, curiosamente, este evento tem vários nomes, e é meio conforme a idade da pessoa. Se for uma pessoa mais antiga, mais velha, ela vai dizer que ela está indo para um Kam und Sitz, em Yiddish, algo como venha e sente-se. Se for uma pessoa de idade mediana, ela vai dizer que está indo para um Al Hayesh, que do hebraico quer dizer sobre o fogo, um churrasco. Agora, se for um jovem, ele vai te dizer que vai para um mangal, que é do árabe. Mangal quer dizer fácil de carregar, portátil. Mangal, na verdade, é o nome daquela churrasqueirinha desmontável, que todo mundo em Israel tem. E acabou dando nome ao evento. Agora, para fazer um legítimo mangal, você vai precisar de um objeto fundamental. Para que vocês saibam, é o item de cozinha mais vendido em Israel. Um legítimo naf-naf. Vocês já ouviram falar? É esse abanador de plástico que serve para atiçar a brasa. Aqui no Brasil ou em outros lugares, a gente usa uma tampa de panela, um pedaço de papelão. O que a turma põe na brasa lá? Vamos lembrar que, apesar de todo o desenvolvimento de Israel, a carne ainda é um item caro em Israel. Ainda assim, coloca-se uns bifinhos, asinha de frango, um filé de sobrecoxa sem osso, kebabs, né, espetinhos de carne de carneiro, saladas. Bom, não existe refeição, nem café da manhã, nem nada em Israel que não tenha uma boa salada, né? E delas, a mais clássica é a salada sabra. Tomate sem sementes. E as sementes você guarda, que a gente vai usar para uma outra receita já, né? Picado, pepino picado, cebola roxa picada, salsinha e cebolinha bem picada, suco de limão, sal, pimenta do reino e za'atar. Só não vai azeite na salada sabra. Vai ter um hummus, claro, sempre tem que ter um hummus, né? E a infalível berinjela na brasa. Você vai cortar uma berinjela no meio, grandona, põe na grelha,
né? Aliás, não corta no meio, não. Primeiro você põe ela inteira na grelha e queima, mas queima a bicha mesmo, queima ela bem queimadinha de todos os lados, tá? Abre ela em dois, cobre com um molhinho de tahine, um fiozinho de mel, aquelas sementes do tomate que você guardou, sal, pimenta do reino, gotas de limão e azeite. Uma delícia! E aí vem a questão do que beber nesse churrasco. Bem, eu vou contar uma história para vocês. Na década de 90, uma companhia de ônibus israelense queria provar para o pessoal que anunciar na lateral do ônibus dava muito certo. Então, eles inventaram uma bebida que eles chamaram de lemonana. Quando metade de Israel queria tomar lemonana e estava atrás de lemonana, aí a companhia teve que dizer que isso tudo era só um teste de propaganda. Aí alguém falou, não, lemonana existe. É uma mistura de lemon com nana. Nana é menta em hebraico. É facílimo de fazer. Uma xícara de água, uma xícara de suco de limão, se possível siciliano, meia xícara de açúcar, meio maço de menta, se não achar de hortelã, bate tudo no liquidificador bem batido, enche um copo de gelo e está pronta a tua lemonana. Você também pode acompanhar com um vinhozinho. A minha sugestão é um Tulip White, é um vinho kasher de uma vinícola boutique lá pertinho de Haifa, e eles fizeram uma mistura de uvas que ninguém imaginava que pudesse dar certo. Gewürztraminer com Sauvignon Blanc, e deu um vinho maravilhoso. Esse vinho já é importado, ele já existe no Brasil, e se vocês puderem achar, eu recomendo, é um vinho branco de primeira, e não é absurdamente caro. Ou você ainda pode tomar uma cervejinha, essa não existe no Brasil, é de uma cervejaria artesanal de Israel, que chama Dancing Camel, o camelo dançante. Eles fazem uma Pale Ale espetacular. E aí, meus amigos, está pronto o nosso mangal com naf-naf, com bifinhos, com asinhas de frango, com kebabs de carneiro, com lemonana, ou com o Tulip White, ou com o Dancing Camel. Você vai ter uma comemoração de Lag Baomer digna de Israel. Celebra em Yom Ha'atzmaut. Toda a equipe do Mosaico está trabalhando duro, embora não possa estar junto, para que as coisas aconteçam direitinho. Um bom Yom Ha'atzmaut a todos! O Mosaicute dessa semana traz curiosidades e música para celebrar a independência do Estado de Israel. Laís, minha amiga, é contigo! Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicute. Em comemoração ao dia de Yom Ha'atzmaut, vamos sugerir filme, livro e música para vocês. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Começando pelo filme Kedma, de 2002. Em 1948, 7 dias antes da criação do Estado de Israel, o navio Kedma chega à Palestina com judeus refugiados da Europa e encontra as tropas inglesas em guerra com o exército secreto judeu que os impede de desembarcar. Mais um sucesso do diretor israelense Amos Gitai. E nesse filme ele traça paralelos não só com a história da independência de Israel, mas também com outro filme muito famoso. Para Gitai, Kedma dialoga diretamente com o filme Êxodos e busca trazer uma visão mais realista da guerra. Até o plano final de Kedma é propositalmente idêntico ao plano final de Êxodos.
E já que estamos falando em Êxodos, você sabia que ele foi baseado num livro? Isso mesmo! Êxodos foi escrito por Leon Uris, publicado em 1958, e relata de forma épica a história que antecedeu a criação do Estado de Israel, do surgimento do sionismo até a independência em 1948. Êxodos foi traduzido para 35 idiomas e vendeu mais de 10 milhões de cópias, além de ter sido a referência do longa-metragem de 1960. E se eu te contar que o autor Leon Uris já esteve aqui no Mosaico? Pois é, e você confere agora um trechinho desse momento. Pode rodar. I went to Israel on its 8th birthday, and this incredible story of Aliyah Bet, the illegal immigration, was not known. And at that time, many of the men who were operators spread throughout southern Europe, and many of the men who went into the refugee camps and who were involved were still alive, and the word was out to tell Mr. Uris all about everything, keep no secrets from him. So I was able to interview these men in depth. And of course, as I said, I knew I had a unique story to tell. Estamos chegando ao fim e não poderíamos terminar esse Mosaicult de forma diferente. Fiquem agora com o Hino Nacional de Israel, interpretado pela Orquestra Sinfônica de Jerusalém. E eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! Vamos agora à resposta do quiz dessa semana. Quem foi o primeiro apresentador do quadro Pergunte ao Rabino? Rufem os tambores e a resposta certa é a alternativa D. Henry Sobel, nosso saudoso e querido Henry Sobel. A produção do programa vai entrar em contato com as 5 primeiras respostas corretas que foram enviadas aqui para o nosso Instagram. O quadro do Rabino Sobel teve grande repercussão e foi fundamental em apresentar uma visão aberta e liberal do judaísmo e comunidade, em popularizar o diálogo entre as religiões e o respeito ao público em geral. Esses eram os princípios do Mosaico e de Francisco Gottschalk, que combinavam perfeitamente com as ideias de Henry Sobel. O Mosaico dessa semana fica por aqui, mas você continua nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram. É só buscar lá como Mosaico na TV, é bem facinho. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 17h32. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat, quando tudo se normalizar, é no Beitel, com a Caçapava, 105, Jardim Paulista. Muito obrigado pela companhia, até semana que vem. Shalom, Leitraot, tchau, tchau.